SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Estamos servindo ao Senhor nesta jornada, nesta trajetória de ministrar a palavra de Deus, de trazer a revelação da palavra de Deus àqueles que não conhecem, àqueles que têm buscado, aqueles que têm se dedicado com prazer a estar na presença do Deus vivo. Eu quero compartilhar nessa noite, está em Lucas, capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos que fala da passagem da cura do cego de Jericó. E também fala em Mateus e Marcos, mas nós vamos ler aqui em Lucas, que fala sobre esta manifestação do poder de Deus e como ele realizou este milagre. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreenderam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Que coisa tremenda. Amados, aqui fala de um estágio, de uma situação em que um homem estava cego. A cegueira diz respeito a não conhecer nada visualmente. A cegueira, eu não posso ver as cores, eu não posso ver o paisagismo, eu não posso ver algo novo que foi feito, eu posso até digitar, eu posso tocar algum instrumento musical, mas eu não posso vê-lo, eu posso senti-lo através do toque. Mas certamente, todo cego, certamente toda pessoa que tem problema com cegueira, ele tem um desejo no seu coração, é claro, ele gostaria de ver as cores que se tem presente na natureza, ele gostaria de ver aquilo que ele ouve, aquilo que ele pode tocar. Certamente é um desejo de quem é cego. E de repente, esse cego, amado, se deparou com uma situação e o momento em que ele estava, um momento talvez de extrema tristeza, um momento talvez que ele estivesse ali desesperançoso, porque não podia trabalhar, não podia fazer coisas. Algumas coisas são feitas hoje por causa da tecnologia, do avanço da tecnologia, e algumas coisas são feitas pelo empenho de se dedicar-se, porque hoje nós vemos pessoas que têm a deficiência visual, que são cegos, que são melhores até do que muitas pessoas que podem enxergar. E isso é notório para que todos vejam que é possível fazer, porque se uma pessoa que tem limitação visual consegue, e por que as pessoas que não têm essa limitação não conseguem enxergar a clareza, a verdade e a dedicação, e ter empenho e dedicação para cumprir algo. E aqui o texto nos revela que este cego, ouvindo o tropel, ouvindo a passagem da multidão, perguntou: o que era aquilo? O que é isso? E falaram para ele:
anunciaram: está passando Jesus, o Nazareno. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus percorria em todo lugar, porque ele já havia passado em vários lugares, estado em vários lugares, e esta fama, esse decorrer Jesus, esse Jesus, o profeta Jesus, o filho Jesus, o servo Jesus, o Senhor Jesus, ele está fazendo e realizando maravilhas. E talvez esse cego relembrou: eu preciso clamar, eu preciso vê-lo, eu preciso vê-lo não, né? Ele não podia ver. Eu preciso estar próximo a ele. Mas o desejo, além disso, de ser curado, certamente era ver Jesus. Porque ouvira a sua fama, ouvira o que ele estava fazendo. E o clamor dele era de certeza, de convicção de que Jesus poderia curá-lo. Ao ponto dele clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nesse momento que ele começa a clamar, pessoas vêm até ele: ei, fique quieto, cale-se. Repreenderam ele, mandaram que ficasse calado, mas ele continuou na sua perseverança. Alguns de nós, quando nos deparamos com alguma situação, ou alguém vem falar para nós: você serve esse Deus, você vai na igreja tal, X, Y, você vai lá, aquele pessoal lá não tem nada a ver, isso é uma invenção, essas coisas não acontecem, aquilo é uma máquina de ganhar dinheiro, sei lá o que falam tantas coisas, falam que o pastor não presta, falam que o pastor, se tem um carro novo, se tem uma casa boa é porque ele está roubando, se não tem é porque ele não tem unção e Deus não o abençoou, está tirando tudo dele. Então são várias coisas, né? Se tem, é porque está roubando, se não tem, é porque Deus não o abençoou. Então existe um grande problema aí que as pessoas não entenderam ainda, que não é desta forma, não funciona desta forma. É claro que nós vemos tantas coisas acontecendo que nos desanimam, né? Tanto na corrupção da política e na corrupção de alguns homens que decidiram seguir o Evangelho, seguir a Deus e na sua trajetória se corromperam. Isso vai acontecer até o fim, amados. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o coração de muitos esfriaria, a fé seria abalada, muitos seriam escarnecedores da palavra, muitos seriam blasfemos, falariam mentiras. Isso já está escrito, aconteceria. Então não era para nos pegar de surpresa, não era para ser surpresa, é surpresa para quem não conhece a palavra, amado. Mas para quem conhece não deve ser surpresa. A fé de muitos esfriaria, o levante de pais contra filhos aconteceria, filhos contra pais aconteceriam, casamentos dilacerados, coisas acontecendo, enfermidades tendo, mas se Deus é Deus, por que tem a enfermidade? Por que ainda matam? Deus, amados, dá liberdade ao homem, por causa da sua imutabilidade, ele não muda, ele dá liberdade, desculpem, ele não julga o homem e obriga que faça, que siga-o. Aqui este homem não era obrigado a clamar a Jesus, ele poderia continuar cego e falar: quem é este Jesus? Quem é ele para me curar? Não tem poder algum, este é simplesmente um homem. Sim, veio como homem, mas o poder, a glória estava sobre ele. Então este cego clamou, e como esse cego, muitos de nós estamos. Não conseguimos ver o que está ao nosso redor. Não conseguimos ver o que está acontecendo na nossa casa. Não conseguimos ver o que está acontecendo no trabalho, com os meus filhos, com a minha esposa. As coisas estão desaparelhadas, quase se perdendo, e eu não consigo enxergar. Por que essa cegueira espiritual, essa cegueira que é notória neste momento? Porque alguns, amados, se afastaram de Deus de tal forma, de tal maneira, que estão subjugados pela condenação que foi imposta a ele, não por Deus. Deus não condena. Pelo contrário, Deus redime dos pecados. Deus anula os pecados se nós nos arrependermos diante dele.
Agora esse cego faz um clamor, como muitos de nós não faz. Como muitos de nós fica esperando as coisas acontecerem, mas não clamam ao Senhor, não acreditam, não confiam no Senhor. Este homem decidiu confiar e rompeu em fé, mesmo que limitassem ele de falar, mesmo que tentaram bloquear a sua palavra, a sua voz, mas ele continuou clamando. E nesse continuar de clamar, Jesus ouviu e o chamou, mandou que o trouxessem. E Jesus faz uma pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Sabe, Jesus sabia que ele era cego. É claro que Jesus sabia que ele queria voltar a enxergar, ou enxergar. É claro que ele queria enxergar. É claro que ele queria ver a Jesus e todas as coisas. Mas por que Jesus perguntou a ele? Certamente Jesus queria ouvir da sua voz, porque quando ele declarou: eu quero voltar a ver, é porque esta afirmação, esta palavra está dizendo para Jesus: você, Senhor, pode me curar. Eu quero voltar a ver. Só o Senhor pode fazer isso. Eu nunca enxerguei. Só o Senhor pode estabelecer isso. É isso que ele está dizendo quando ele falou: eu quero voltar, eu quero enxergar, eu quero ver. Olha o que diz o texto. Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe ele: Senhor, que eu torne a ver. E aí Jesus declara. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Jesus está dizendo para ele que ele exerceu a fé, que a fé que houve naquele momento consentiu que ele fosse curado, voltasse a ver. Jesus não traz para ele: olha, porque eu estou falando. Jesus coloca: a tua fé te salvou. É impossível agradar a Deus sem fé. A fé sem obras é morta. Aquele cego exerceu a fé, Jesus exerceu a obra. No poder de Deus, curou aquele cego. E agora, a palavra de Deus diz que imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo, dava louvores a Deus. Ou seja, aquele momento se tornou notório e impactou todos. O cego que o seguiu e dava louvores, e todos aqueles que estavam naquele lugar foram tocados pela manifestação de Deus. Então, amados, Deus deseja, Jesus deseja que você exerça a fé. E esta fé só provém dele, porque se nós nos limitarmos a falar, não vai acontecer. Quando nós exercemos esta fé, nós dizemos: Senhor, só tu pode mudar essa situação. Que eu e você possamos entender que, independentemente da situação que você esteja vivendo, exerça a fé, confie no Senhor e deixe com que Ele opere o milagre. Mas não se esqueça disso, que Ele é um Deus que concede àqueles que temem, àqueles que honram e àqueles que buscam e exerce a fé no Filho da glória, no Filho de poder, no Filho de majestade, Jesus Cristo, o único e total Salvador, que pode te curar nesta noite, que pode te salvar através da tua fé, para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja exaltado em todo lugar e para que você possa proferir quão bom e agradável é servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus revele coisas novas a ti e que Deus possa curá-lo, que Deus te cure e te salve de todo dolo, de toda enfermidade, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.